Olá pessoal, eu sou a professora e psicomotricista Ludinalva Mendes. Hoje nós vamos dar continuidade falando sobre funções executivas. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, volta um vídeo aqui no canal que eu falei sobre funções executivas, o que é, o que ela pode impactar na vida do indivíduo. Hoje nós vamos falar sobre memória, que é também uma das funções executivas que a gente pode ter dificuldade. Então, fica aqui que eu vou te falar tudo. Memória de trabalho, que é aquela memória de curto prazo, ou a memória de longo prazo, que são aquelas recordações que a gente tem de muito tempo atrás. Vamos entender o que é a memória, a importância dela na nossa vida e saber diferenciar a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, a memória, ela é muito importante para a nossa sobrevivência, para a nossa socialização, para a nossa aprendizagem. Então, quando a gente fala de memória, a gente tem a memória de curto prazo, que é quando a gente decora algo por um tempo curto, por um tempo específico. Então, por exemplo, quando a gente tem que fazer um cálculo matemático, então a gente decora quais são os números que estarão presentes nesse cálculo, sem colocar no papel, e a gente faz esse cálculo de cabeça. Então, a gente consegue fazer esse cálculo matemático decorando esses números. Então, se eu penso 4 mais 2, eu preciso decorar quais são os números que eu preciso utilizar e fazer a minha conta. Quando a gente segue instruções também verbais. Então, se a gente está viajando, está por algum lugar novo, né? A gente vai pedir informação para a pessoa onde fica o supermercado X. Então, para eu chegar a esse supermercado, a pessoa vai me falar: olha, você vai virar a primeira direita, depois a segunda esquerda, vai passar na frente da lotérica e logo à sua direita está o mercado. Então, quando eu saio de frente dessa pessoa, eu preciso lembrar quais são as direções que essa pessoa me passou. Essa é a memória de curto prazo, porque eu vou lembrar essas informações até eu chegar no lugar que eu preciso, nesse supermercado X. Né? Então, essa é a memória de curto prazo. Quando a gente está em conversas também, né, a gente usa a nossa memória de curto prazo. Então, se eu estou aqui num bate-papo com vocês, num diálogo com vocês, eu estou usando a minha memória de curto prazo, por quê? Eu vou prestar atenção no que você está falando e vou armazenar para poder fazer perguntas, para poder te questionar o que eu entendi, o que eu não entendi. Então aí também tem a correlação, né, do que eu entendi, a associação que eu vou fazer com essa informação. Então você está aqui assistindo meu vídeo. Eu te dei um exemplo de memória de curto prazo, que é a questão de informações verbais. Você vai pegar essa informação, vai anotar aí no seu caderno e se você esquecer depois de um tempo, essa foi a sua memória de curto prazo. Se você for lembrando, entra para a sua memória de longo prazo, que a gente também usa para aprendizagem. Então, a gente decorar datas de aniversário, datas de eventos, eventos marcantes, recordações da nossa infância. Então, quando a gente decora uma fórmula matemática, a gente está usando a nossa memória de longo prazo. Então, no nosso dia a dia, a gente usa tanto a memória de curto prazo quanto a memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo, a gente usa muito na aprendizagem. Então, muitas vezes, quando você armazena aquela informação, ela vai lá para a sua caixinha da memória de longo prazo e você realmente teve essa aprendizagem ocorrendo. Então, andar de bicicleta, as habilidades de natação, dos nados, né, na natação. Quando você aprende a habilidade de amarrar o cadarço, por exemplo, você lembra qual é a volta que você precisa dar. Então, essa é a principal diferença da memória de curto prazo e da memória de longo prazo. Vou trazer mais vídeos para vocês sobre as funções executivas e temos ainda vídeos sobre planejamento, vai ser o nosso próximo vídeo. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like e compartilha para outras pessoas também terem esse conhecimento.